7,8 bilhões de pessoas na Terra, 1,3 bilhões são jovens entre 15 e 24 anos. No Brasil, país que tem uma população de 213 milhões, os jovens representam 47 milhões. Em 2019, desses 47 milhões, pelo menos 52% foram diagnosticados com algum tipo de doença crônica, correspondendo a quase 24,5 milhões de jovens brasileiros. Numa escala planetária, doenças crônicas constituem 7 das 10 principais causas de morte. Mas afinal, o que são doenças crônicas? São doenças, em sua maioria, de desenvolvimento lento, sem cura ou de duração indefinida, sendo elas progressivas, fatais ou causadoras de incapacidades e deficiências. Boa parte são multifatoriais. Não existe uma causa única para determinar seu surgimento, podendo ser por fatores comportamentais, por hábitos de vida ou fatores hereditários. Existem duas categorias de doenças crônicas: as transmissíveis, que são infecciosas e causadas por vírus, bactérias ou parasitas, como por exemplo AIDS, hepatites B e C e tuberculose, e as não transmissíveis, associadas ao estilo de vida, fatores ambientais, fatores ocupacionais ou de causas ainda pouco conhecidas. Existem diversas delas, podendo ainda serem organizadas em variadas classes. As endócrino-metabólicas se baseiam em alterações do metabolismo normal, envolvendo fatores hormonais, enzimáticos, de absorção, dentre outros. Como exemplo, pode-se citar o hipo- e hipertiroidismo e a diabetes mellitus. Esta possui dois tipos, 1 e 2, sendo o primeiro de origem hereditária e o segundo, frequentemente presente na obesidade, associado à resistência à ação da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas e responsável pelo metabolismo da glicose. As autoimunes são caracterizadas por alterações ou exacerbações da resposta normal do sistema imunológico, resultando em respostas imunológicas contra o próprio organismo e na destruição de células saudáveis. Alguns exemplos são o lúpus, a artrite reumatoide, a anemia hemolítica e diabetes mellitus tipo 1. Já as inflamatórias decorrem de processos inflamatórios crônicos, isto é, quando o corpo mobiliza células de defesa e restauração continuamente, o que acaba destruindo os tecidos que elas deveriam recuperar. As degenerativas são aquelas que comprometem as funções vitais do indivíduo em caráter irreversível e crescente, pois causam a degeneração de células, tecidos e órgãos, como o Alzheimer, o Parkinson e a esclerose múltipla. Por fim, as hereditárias são transmitidas de geração para geração, por meio de genes ou como resultado de alterações cromossômicas, como a fibrose cística, a doença de Batten e a anemia falciforme. Entretanto, essa classificação é somente uma forma de entender melhor o funcionamento de cada doença, porque, na verdade, uma doença crônica pode se enquadrar em diversas dessas categorias. Além disso, uma doença crônica pode ser primária ou secundária, sendo causadora ou causada por alguma outra doença pré-existente, como, por exemplo, a obesidade, que é um fator associado ao surgimento de uma inflamação crônica. As mais incidentes, segundo o relatório de 2018 da Organização Mundial da Saúde, são o câncer, a diabetes, as doenças pulmonares e as cardiovasculares, as quais são juntas responsáveis por 71% das mortes no mundo. Com todas essas possibilidades, fica até difícil entender qual é o impacto de uma doença crônica na vida de alguém. Muitas, até mesmo, são um mistério para a medicina e desconhecidas pela população. Além disso, em sua maioria, as doenças crônicas não são visíveis aos que não as têm. A fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura, causando múltiplos pontos de dor por todo o corpo, mas que não apresenta evidência de inflamação nos locais de dor. Atualmente, ela é conceituada como um distúrbio da sensibilização aumentada do sistema nervoso central e disfunção nas áreas encefálicas de modulação da dor. Meu nome é Júlia, eu tenho 18 anos, eu estudo na Universidade de Toronto, no Canadá. Eu estudo matemática e física. Eu tenho fibromialgia e algumas comorbidades da fibromialgia, mas esse é o meu principal diagnóstico.
Basicamente, o meu cérebro não processa direito estímulos dolorosos e não dolorosos. Então, eu sou muito sensível à dor e eu também sinto dor sem nenhuma causa, constantemente, o dia inteiro. E, além disso, eu tenho muitos sintomas. Se você pesquisar uma lista de sintomas de fibromialgia, tem listas, tipo, absurdamente grandes. Eu percebi que tinha alguma coisa diferente no final de 2019, porque eu comecei a sentir dor nas mãos, nas juntas, principalmente nos meus dedos. E não era muito forte, não durava muito tempo, mas como eu tenho um histórico muito grande de doenças autoimunes na minha família, eu comentei com a minha mãe e a gente achou melhor ficar de olho. O diagnóstico para fibromialgia é muito difícil porque você tem que descartar todas as outras causas possíveis. Então, a média de tempo para ser diagnosticado é de 5 a 7 anos. Eu tive sorte de ser diagnosticada em um ano, mas foi assim o pior ano da minha vida. Esse ano foi muito difícil porque eu tava sentindo muita dor e eu tava tendo muitos sintomas e eu não podia tratar porque eu não sabia o que era. E é muito frustrante também porque a fibromialgia não aparece em nenhum exame. Então, eu fiz muitas ressonâncias, raio-x, ultrassons, para ver se tinha algum dano nas minhas articulações, para ver se podia ser artrite, porque a minha mãe tem artrite reumatoide, e essa foi a nossa primeira suspeita. Mas todos os meus exames voltaram normais, e era muito frustrante, porque ao mesmo tempo que eu estava feliz que os meus exames estavam normais, eu estava triste porque eu queria que tivesse alguma coisa errada, porque daí eu ia saber o que era logo. Mas, nossa, foi horrível. Eu tava, eu tava muito sobrecarregada e foi, foi um ano horrível. Eu era uma pessoa muito ativa, eu fazia bastante exercício físico, eu andava bastante, eu estudava bastante, eu era muito esperta e eu ia pra academia, tipo, todos os dias, porque era uma coisa que eu gostava. E daí, nossa, sou uma pessoa completamente diferente agora. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade agora na faculdade. Se eu penso como eu era antes, eu me dava muito bem no colégio, eu tinha muita facilidade, e agora é muito difícil. E eu sofro muito para acompanhar os meus colegas, e mesmo assim, mesmo tendo muita ajuda, assim, da faculdade, eu tenho um suporte bom, eu tenho um suporte de amigos bom, ainda assim, eu tô muito atrás deles. Eu fui de uma pessoa que fazia exercício todos os dias para uma pessoa que, tipo, ficava de cama o dia inteiro. E hoje em dia eu tô mais ativa, só que o máximo que eu consigo fazer é, tipo, caminhar na faculdade. E eu chego em casa, tipo, morta de dor e super cansada. Então, eu sinto como se eu fosse uma versão muito mais fraca e frágil de quem eu era antes. Como muitas das doenças reumatológicas, a fibromialgia não tem suas causas e mecanismos totalmente esclarecidos. O que se sabe é que a pessoa possui uma maior sensibilidade à dor e que isso tem relação com os centros de dor no sistema nervoso. Desta maneira, nervos, medula e cérebro fazem com que qualquer estímulo doloroso seja mais intenso. É como se o cérebro das pessoas com fibromialgia estivesse com um botão de intensidade desregulado, que ativasse todo o sistema nervoso para fazer a pessoa sentir mais dor. São vários os sintomas de fibromialgia, tais quais dor por mais de 3 meses em todo ou qualquer parte do corpo, ter alteração do sono e fadiga, desenvolver um quadro de depressão ou ansiedade e apresentar alterações do hábito intestinal e cognitivas, como falta de memória ou concentração. Cerca de 95% das pessoas com fibromialgia têm alterações do sono, tendo dificuldade em manter um sono profundo. Outros pacientes têm síndrome das pernas inquietas, que é um desconforto nas pernas ao deitar, fazendo com que a pessoa sinta a necessidade de esticá-las, mexê-las ou sair andando para aliviar. Com isso, a qualidade de sono cai muito e a pessoa acorda cansada,
o que só aumenta a fadiga, a contração muscular e a dor. Já a depressão acomete 50% dos pacientes. Por si só, ela piora o sono, aumenta a fadiga, diminui a disposição para o exercício e aumenta a sensibilidade do corpo. Além de tudo, há também as alterações de memória e de atenção, pois o cérebro dedica muita energia para lidar com a dor e acaba prejudicando as outras tarefas, mesmo as mais simples. Ainda assim, o efeito da fibromialgia não é o mesmo todas as vezes. As doenças crônicas ocasionam problemas dos mais distintos, de várias maneiras, dependendo de indivíduo para indivíduo. No caso de Sofia, uma americana de 18 anos, a fibromialgia fez com que ela tivesse que estudar de modo remoto durante 2 anos após o início dos sintomas, e só depois ela conseguiu retornar lentamente de maneira presencial para a escola. Ela foi diagnosticada em 2020 com fibromialgia, enxaqueca crônica, neuralgia occipital e síndrome postural ortostática taquicardizante, após a aparição de diversos sintomas como dores de cabeça intensas, náuseas, tonturas, taquicardia, pressão arterial baixa e acúmulo de sangue. A fibromialgia acomete 3% da população brasileira, 2,5% da mundial e é mais comum em mulheres, sem motivo conhecido. Seu diagnóstico é essencialmente clínico, visto que não há exames que a comprovem, sendo feito pelo histórico e por exame físico através da análise médica e após a exclusão da existência de outras doenças. Um dia normal para mim. Eu acordo já bem cansada, porque um dos meus sintomas é fadiga, então eu canso muito fácil e eu não tenho um sono muito reparador, então eu acordo cansada. Andar bastante me cansa bastante, e como eu já sou uma pessoa mais cansada do que normal por causa da fibromialgia, eu me descrevo como uma pessoa cansada. Eu fico muito sem ar fácil, então subir escadas é bem difícil. Eu tenho escadas aqui no meu apartamento, então todo dia é complicado, mas dá certo. Às vezes eu caio. E dor, eu sinto vários tipos de dor diferentes no corpo. Então, eu tenho tanto dor nas articulações e principalmente nas mãos. Então, eu sou uma pessoa bem rígida, as minhas juntas são bem rígidas. Então, eu sinto dor nas articulações, eu sinto dor então nas mãos, nos ombros, nos tornozelos, nos joelhos, no quadril. E além da dor nas articulações, eu sinto tipo um mal-estar geral. Então, é tipo um mal-estar quando você tá doente, que você sente que tem alguma coisa errada, você não sabe bem o que é, mas é uma sensação meio estranha. Eu também sinto daí as dores musculares, que eu tenho muita dor na panturrilha, por exemplo, nas minhas coxas, na perna em geral, nos braços, as dores de cabeça e dor nas costas. É complicado. Eu já tô acostumada, então eu consigo viver normalmente, bom, o meu normal, com todas as minhas dores, os meus sintomas e tudo isso. Mas durante o dia eu tenho algumas pioras que daí eu preciso de um tempo consertar assim o que eu tô sentindo. Então, colar um monte de adesivo para melhorar a dor ou usar gelo para dor de cabeça. Já para ela, a hipermobilidade, a taquicardia sinusal, a anteversão femoral, a disfunção do esfíncter de Oddi e problemas de absorção de ácidos no estômago, dentre outras, são as doenças crônicas que a acompanham. My name's Ella, I'm 19 and I'm from England in the UK. I am currently in my second year at university studying psychology and criminology. My hobbies are I like painting, drawing, reading as well. So I suffer from a few chronic illnesses, mainly stemming from issues with my connective tissues. I have hypermobility spectrum disorder, which basically causes a lot of problems within all of my organs and things.
so that causes me to have quite a lot of migraines and headaches. It also causes problems with my heart. So I have a heart murmur and a condition called dysautonomia, which means that my heart rate goes really high sometimes and my blood pressure as well. I have a few problems with my stomach, meaning that I don't absorb things properly and I get quite a lot of stomach pain. Issues with my bladder as well, and it doesn't empty properly, and also issues with my hips, they twist inwards. This is all stemming from hypermobility as well. So it just affects me on a daily basis with mainly fatigue and pain, and also a few things like having to go to the toilet quite a lot, having to just rest all the time. So it is quite difficult. It has been a really long and tough process. It's just been absolutely draining trying to like find out like what was actually causing all the problems. I've had a few medical professionals tell me that it was psychosomatic, so that it was like anxiety related and things, even though I had no other mental conditions. I've just had a lot of like gaslighting experiences as well with a few doctors. So it has been draining in the sense to finally get diagnosed and some relief, and some medical professionals just don't listen, they don't have your interests at heart. So it's been tough trying to find people who will actually take time out and help you. Currently I am receiving treatment for all of my conditions. And before getting diagnosed, it was so tough because, as well, not knowing what's going on in my body, having all these symptoms flaring up as well, I had to take years out of school at times, and then catch up and like homeschool myself, which was quite tough as well. And also, it's just not knowing what's going on. It can be quite confusing to live with as well. So the symptoms that I get most often are nausea and vomiting frequently, like every day. A lot of acid reflux as well. And I also get a lot of joint dislocations and like popping out, and a lot of joint pain as well along with that. I also get like short of breath, heart palpitations as well, bladder pain, and difficulty going to the toilet, and a lot of headaches and migraines. I think I definitely struggle with the nausea, which is quite like strange because you'd probably think that vomiting was worse than nausea, but it's just if when you feel sick so badly that you can't even move, it's just really debilitating more than vomiting, sorry. Várias dessas condições citadas são decorrentes da hipermobilidade, doença que consiste em problemas nos tecidos conectivos, desencadeando problemas nas articulações, como é o caso da anteversão femoral, em que o fêmur é rotacionado para dentro no indivíduo. Seus sintomas podem incluir a incapacidade de caminhar adequadamente ou por longas distâncias, nervos hipersensíveis, um sistema imunológico mais fraco, podendo até causar fadiga severa e depressão. A taquicardia sinusal é uma doença que eleva os batimentos cardíacos a altos níveis, sem fator desencadeante aparente. É rara, mais comum em jovens mulheres e com diferentes possíveis causas. Pode resultar da sinalização inadequada dos nervos que aumentam a frequência cardíaca, seu mau funcionamento ou até mesmo após uma infecção por vírus. Por trazer sintomas como palpitações, falta de ar, tontura, dor no peito, desmaios e dores de cabeça, muitas vezes a taquicardia sinusal pode ser confundida com outros problemas de saúde. Por isso, é sempre muito importante consultar com um médico para entender o que você está sentindo. A disfunção do esfíncter de Oddi faz com que o esfíncter não consiga fazer os movimentos de contração e relaxamento da maneira correta, interrompendo a passagem da bile e do suco pancreático, o que leva a dores e a um possível desenvolvimento de pancreatite. Sua principal consequência é a diarreia, visto que a redução da liberação dos ácidos biliares resulta em má absorção dos alimentos ingeridos e formação inadequada das fezes. Não há explicação clara para o surgimento da doença, podendo também ser ligada a condições como síndrome do intestino irritável.
Apesar de muito diferentes, todas têm denominadores comuns. Não possuem fatores causais simples ou cura. Oi, eu tô no escuro porque eu sou muito sensível à luz com as minhas dores de cabeça e é mais fácil trabalhar assim, mas eu queria falar um negócio. Eu tenho acomodações na universidade em que eu tô estudando e tem tipo uma lista assim bem grande, então não vou falar sobre, mas que são pra tornar a universidade mais acessível a mim. E eu tenho pré-testes também, só que, assim, eu tive 2 testes até agora e eu recebi a nota de um deles de volta. E eu fui muito mal, comparado aos meus amigos, comparado à sala. Eu fui muito mal. E eu consigo, por um lado, ver, tipo, o lado razoável e lembrar de como eu tava na prova, que eu tava com muita dor, minha dor de cabeça tava péssima, eu não conseguia nem enxergar direito a prova, tava tudo borrado, foi muito difícil. Então eu consigo ver esse lado que, tipo, talvez a minha nota baixa tenha sido por isso, mas eu ainda assim não consigo, tipo, aceitar, eu fico me sentindo muito burra comparado aos meus amigos. E, em geral, isso tá acontecendo comigo na universidade. A universidade não foi, tipo, planejada para pessoas que têm doenças crônicas e é muito difícil, porque eu não consigo acompanhar e eu me sinto burra o tempo todo. Não gosto disso. So before I got diagnosed, I just used to burn myself out really. I just used to think I could do everything everybody else could do. And it just got to a point where I was not able to do anything anymore. I'd burn myself out in the weekdays and then all weekend I'd be recovering and sleeping for the whole weekend. So after I knew what was going on with my body and got diagnosed and started treatments, I sort of learn how to pace myself and take activities like one day at a time, and really just learn to like pace myself so I'm not doing too many things at once, so I can do things at the weekend as well as weekdays. It is really hard to manage the symptoms, especially going to uni. It's also quite daunting to go to uni and just thinking, what if I have a flare up here because I'm not at home? It's quite scary. So I also live at home whilst I'm at uni, which is quite different to a lot of people. But that is just to help. My mum helps me a lot to manage my conditions as well. And managing fatigue, I think, is the worst thing, especially having to do quite a lot of assignments and things, and a lot of lectures spread throughout the day, which can make it quite difficult. So I just do them and then rest in between as much as I can. And the other symptoms, they are quite difficult to manage as well alongside everything. But my uni has put in a thing where I can get accommodations so I can step out if I need to. I can just talk into the computer and it will type for me and things like that to make life easier. Some professors and tutors are really understanding. They give me extensions and things and deadlines, but some of them are they're just quite misinformed. They don't quite get it. It has been quite difficult because I did go through a period where I was kind of grieving my old life and things that teenagers would normally do when they're my age. I felt a lot of sadness and I just thought like, why is the world against me? Why can I not go and live this normal, supposed normal life? But I have definitely adapted my way of thinking, and things that used to bring me enjoyment have now changed. Like I enjoy different things than probably most people. I enjoy reading a book and watching a movie and just simple things that don't require a lot of energy. They that I invest my time in now, and I really love studying as well. So that's what I devote most of my time to, which is quite strange to some people, but that's what I really enjoy doing.
My friends are really great. They do definitely understand, they want to know everything that's going on. They keep up to date with everything, and I think that's really lovely. So they know, like, they know when I'm not feeling great. They know when to message and things, which is really nice. And we have had to, like, they understand when I cancel on things or when I postpone things, and they've just been really great. But we have had to like adapt things around my needs by not living normal teenage lives really and going out drinking and partying and things. We go for coffee dates or we have a movie night and things like that. So it's just a lot easier on me. I have a account on Instagram dedicated to chronic illness because I've met so many wonderful people on there who are just going through the same thing, and it's just great to talk and resonate with them. And I also do share a few things on my personal account, which I just think it's great to also get the message out there and educate people and advocate for invisible illnesses as well. Chronic illness Instagram is Living with Ella, but with 3 A's on the end. Grande parte das doenças crônicas possuem tratamentos multidisciplinares, envolvendo medicamentos, exercícios físicos, acompanhamento psicológico, mudanças no estilo de vida e descanso, os quais não necessariamente levam a uma melhora e que, em sua maioria, são somente atenuantes dos sintomas. O entendimento atual das doenças crônicas, junto com a combinação de terapias, visa restabelecer a qualidade de vida dos pacientes. De acordo com o reumatologista José Eduardo Martins, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a única forma de prevenção de doenças crônicas que está ao nosso alcance é manter uma vida saudável. Eu queria que as pessoas soubessem que é muito difícil, é muito complicado. A minha vida é muito mais difícil. E eu tenho todo mundo tem as mesmas expectativas de mim, como se eu fosse uma pessoa completamente normal e saudável, mas eu não sou, então eu tento lidar com essas expectativas. Então eu sinto que eu ainda sou muito cobrada pela sociedade para ser uma pessoa mais normal possível, que nem todo mundo é, mas eu não sou. Então, eu queria que as pessoas soubessem como é difícil e que as pessoas só tivessem mais empatia, porque sei lá, por mais que seja uma coisa difícil de você, assim, entender, assim, se eu chegar do nada e falar pra alguém que eu sinto dor o dia todo, o dia inteiro, e que isso tem acontecido há, tipo, 2 anos, as pessoas não iam entender, sabe? Porque é muito diferente da realidade delas. Eu queria que as pessoas soubessem que é muito difícil e que eu sou muito jovem, mas e que acontece. Tem gente que é diferente, tem gente que sente coisas que a gente não consegue nem imaginar. E queria que as pessoas tentassem entender mais. Eu acho que se as pessoas em geral souberem mais sobre a minha situação, por exemplo, para as minhas melhores amigas aqui no Canadá, no começo eu demorei um tempo para comentar com elas que eu tinha fibromialgia, porque eu não queria que elas mudassem comigo, e eu tinha muito medo disso. Mas um dia acabei comentando e elas falaram para mim que isso não muda nada na nossa relação, mas eu acho que educar as pessoas é muito importante. Então, eu mando para elas, tipo, fatos aleatórios sobre fibromialgia toda semana e acaba ajudando bastante. Porque eu acho que muitas pessoas querem ajudar, mas elas não sabem como, porque elas não sabem como é a tua realidade. Então, tentar explicar para as pessoas ou incentivar que as pessoas conheçam mais sobre essas doenças crônicas e essas situações diferentes é bem importante. E eu acho que só tentar me fazer sentir acolhida.
fazer eu me sentir confortável para eu pedir as coisas que eu preciso. Por exemplo, as minhas amigas aqui, elas me fazem me sentir muito confortável, muito acolhida para pedir para elas irem no elevador comigo, por exemplo. Ou às vezes eu tô com muita dor e eu tô muito sobrecarregada, meu corpo tá sentindo muita coisa e eu começo a chorar, assim, descontroladamente no meio da biblioteca. E as minhas amigas só, tipo, me abraçam e estão lá para mim e me apoiam. Eu acho que só oferecer um apoio ajuda muito. I wish people knew that chronic illness is a full-time job, basically. It's a lot of stress, it's managing medications, doctor's appointments, so many things that people don't see on a day-to-day basis. And that also chronically ill people and disabled people can also go out and live a similar life to you. Like just because you see somebody live having fun and when they're chronically ill or disabled doesn't mean that their disability has gone away. It's still there. They are probably in pain or fatigued, but they are still managing. And just don't see that. And I just hope people be a little bit kinder because obviously a lot of illnesses are invisible and a lot of things are invisible as well. That not everything is visible, and you don't know at all what is going on underneath the surface of anybody's life. It can all just be as crazy and complex. And definitely educate yourself about different chronic illnesses and talk to people. Like we don't take it offensively. If anything, we appreciate talking to us about it. So yeah, I think you can definitely still enjoy life being chronically ill and young, but I think it definitely comes with its challenges, its struggles. You definitely feel a bit like the odd one out sometimes when you see people doing things, when going out, going to festivals, concerts, things that you'd love to be doing. You feel a bit left out and a bit jealous sometimes. So it definitely comes with its adaptations, but I do think you can live a fun and fulfilled life whilst being chronically ill as well.